Retornamos. Bem, caríssimo Politano, vamos dar continuidade para você responder aquela pergunta que eu fiz no primeiro bloco, tá bom? A respeito, inclusive, das características do comunismo, você gostaria que o telespectador ouvisse de você essa resposta? Bom, eu retribuo a pergunta como uma pergunta retórica, obviamente, de qual comunismo estamos falando, porque nós eu conheço umas 6 definições para comunismo, né? Desde aquelas que são postuladas no Manifesto Comunista até as dos neocomunistas. O que eu observo é que as definições, o remédio comunismo, o comunismo foi um remédio que foi preconizado por Karl Marx num momento histórico onde o capitalismo vivia uma forma de produção extremamente sanguinária, eu diria, porque você colocar crianças e mulheres grávidas trabalhando 12, 16 horas por dia não era algo humano. Qualquer pessoa conservadora de hoje, eu brinco sempre com isso, que qualquer pessoa conservadora de hoje, mas de bom coração e bom senso, que fosse colocada numa máquina de tempo e postada naquela época, certamente se tornaria uma pessoa revolucionária, porque ficaria indignada como o ser humano era tratado dentro das fábricas. Hoje a realidade é completamente diferente, portanto a doença é outra. Se a doença é outra, o remédio é outro. Claro. E o que se observa são ajustes a um remédio por uma doença que não existe mais, né? E esses pequenos ajustes sempre colocam uma corruptela aqui, uma corruptela ali, e o que acabou acontecendo no leste europeu é que foi instaurada uma ditadura dita do proletariado, mas que nós sabemos que as pessoas, os oportunistas, é que acabaram se adiantando e tomando posse desses governos. Os oportunistas que se aliaram ao exército soviético, né? Na época o Exército Vermelho, e que tomaram posse dos estados, então, que passaram a ser da Cortina de Ferro. E foram ditaduras extremamente sanguinárias. Mas o problema, eu me pergunto, eram ditaduras comunistas? Sinceramente respondendo, não sei, né? E tomar aquilo como modelo é mais equivocado ainda, né? Sim. E, portanto, eu não vejo um possível paralelo. Eu não enxergo esse paralelo. Certo. Mas me diga uma coisa, meu caro Rodolfo. Vamos pegar, por exemplo, a época da ditadura no Brasil e a época do comunismo na Hungria. Vamos fazer essa comparação. Essa comparação eu ouvi de um húngaro, né? Um professor universitário, que compartilha de que, né, hoje com a maioria dos húngaros que não sente saudades daquela ditadura, que foi que o grande problema, segundo os húngaros, é o fato de ter ocorrido uma ditadura. E toda ditadura gera as suas consequências. A primeira delas é a corrupção. A corrupção ela nasce dentro da ausência do Estado de Direito. Ela nasce dentro da ausência do contraditório. Então, e foi o que floresceu. No Brasil, se nós pararmos para pensar, justamente os grandes focos de corrupção surgiram nessa época. Foi feita essa comparação, né? O que havia de comum no Brasil, ditadura militar, Hungria, ditadura comunista. Um exemplo pitoresco, por exemplo, quantidade de fabricantes de automóveis. Aqui nós tínhamos Volkswagen, Ford e General Motors. Lá eles tinham Lada, Skoda e Trabant. Aqui eles tinham lá poucos modelos, por exemplo, de tênis, né? Eu acho que 2 ou 3, e nós também. Eu tinha Conga, Quixote e Bamba. Eles não podiam viajar por determinação da polícia, do Estado. Aqui nós não conseguíamos viajar
por determinações do Estado, ou Claro. seja, o Estado impunha N dificuldades para que você pudesse viajar, sair do país. Ou, pior ainda, trazer produtos de fora. Então, é assustador ver que uma ditadura que foi imposta justamente para combater um regime comunista acabou se tornando um paralelo à ditadura comunista. E eu lembro no final do governo militar, isso eu já estava no colégio, que o Jornal da Tarde publicava uma sequência de matérias justamente chamando o Brasil de a União das Repúblicas Socialistas Brasileiras. Tamanho era o Estado. E vivíamos isso eu estou falando em 82, 83. Nós ainda vivíamos dentro do governo dito militar, que também é controverso dizer que era um governo militar. Então, esse é um tema, esses rótulos, comunismo, ditadura comunista, esses rótulos, eles são muito capciosos. Eles servem para encobertar o quê? A intolerância e a corrupção. Nós podemos, então, afirmar aqui, e o telespectador está ansioso para que eu faça essa pergunta a você, tenho certeza, não é? Que nós vivemos numa progressão a um objetivo comunista ou oportunista que nós estamos vivendo atualmente. E eu gostaria também que você comentasse sobre os formadores de opinião da oposição. Eu vou começar pela questão dos formadores de opinião. Eu sinto muita saudade do Nelson Rodrigues, do Roberto Campos, do Paulo Francis. Paulo Francis. Que eram vozes da chamada linha conservadora, o antissocialista, o anticomunista, mas que traziam dentro do seu discurso coerência e argumentação. Certo. Hoje o que nós vemos é uma tática que Schopenhauer nos ensinou, que é assim, quando você não tem argumentos, você ataca o oponente, você ataca a pessoa do oponente. E isso faz com que a tese, mesmo sendo justa, ela acaba sendo enfraquecida. Então, o que eu observo com muita preocupação é que teses que poderiam ser teses justas, teses que poderiam ser levadas adiante, elas são ridicularizadas ou, pior ainda, radicalizadas por um discurso intolerante, onde se combate a pessoa e não a ideia. Né? Então você rotula as pessoas, o fulano é comunista, ciclano é petralha, beltrano é isso. Isso me lembra muito as rotulações que existiam na Europa em regimes, tanto, por exemplo, no regime comunista era isso, você é capitalista, você é agente do capitalismo, você é um imperialista infiltrado. Esses discursos, eles não levam a um debate que nós estamos precisando no Brasil hoje. E com isso, e como em qualquer lugar do mundo, quando inexiste o debate, há margem para o oportunismo. E eu diria que o oportunismo, que é muito mais nocivo que o comunismo, porque o oportunismo ele não tem bandeira, ele não tem ideia, não há como você combatê-lo de uma forma eficiente, através das ideias. Ele que propicia, né, que pessoas se infiltrem dentro da máquina do Estado e se beneficiem dessa intolerância, que eu chamaria. Então eu tenho muito receio desses atuais formadores. Eu não vou citar nomes, porque as pessoas já sabem. Não é o caso. Mas eu me pergunto por que as teses que poderiam ser levantadas com fatos, dados e com um debate legítimo não são levantadas. Isso me preocupa porque existem coisas que são óbvias, né? Eu posso levantar uma aqui que foi até motivo de piada na internet, a inauguração do trem-bala, né? Sim. Quer dizer, por que a malha ferroviária não é... E por que as pessoas não cobram a malha ferroviária? Eu só estou dando exemplo, por que não se cobram certas coisas? Por que a imprensa não cobra certas coisas que nós sabemos serem justas?
né? Eu me pergunto, né, por quê? Qual o interesse que está por trás disso? Qual o interesse que está por trás de você levantar um discurso intolerante ao invés de um discurso que seja provocativo, que faça com que as pessoas reflitam e não que elas odeiem? Né? Porque a intolerância ela não é só a política. Né? Nós percebemos meandros de intolerância religiosa, de intolerância racial. Né? E isso é perigosíssimo, porque geram teses que nós vemos por aí, que são teses absolutamente sem qualquer fundamentação. Né? E o próprio comunismo, né? Muita gente fala do Marx, tem uma pergunta para você sobre o Marx. Eu confesso, a leitura do Marx, eu já tentei algumas vezes, ela é dificílima. Sim, mas aproveitando agora a sua colocação, as ideias do Karl Marx como transição gradual para o comunismo, ditadura do proletariado, materialismo histórico, materialismo dialético, teoria da alienação e etc., influenciaram o governo atual? Olha, muitos dos atuais integrantes do governo se dizem marxistas. Mas será que eles conhecem a filosofia marxista? Essa é uma excelente pergunta. Então, porque o Marx, o Marx é um dos grandes injustiçados, eu diria, hoje nos debates. Concordo. O Marx ele tem 4 aspectos importantes. O primeiro é que ele desenvolveu uma metodologia científica para analisar os fatos sociais e históricos. Ele foi no meu entender, não existe metodologia melhor. Melhor que a dele, exatamente. Melhor que ele. Ele fez um diagnóstico no momento em que ele vivia. Então, ele, com base na metodologia que ele criou, como vamos imaginar, na medicina criou-se o raio-x. Então, ele criou o raio-x da geopolítica. Jogou o raio-x no momento em que ele vivia e enxergou um quadro. Que quadro era esse? Eram crianças trabalhando, eram pessoas trabalhando 16 horas por dia, morrendo de tuberculose dentro de uma fábrica, mulheres que fizeram greve, foram trancadas dentro da fábrica e foi posto fogo dentro da fábrica, é a origem do Dia das Mulheres. Uhum. Era esse o momento que se vivia. Né? E ele, dentro do íntimo dele, aí o terceiro aspecto da obra dele é o que ele queria ver, como ele queria ver o mundo. Né? Uhum. E quarto aspecto é como chegar nesse mundo. Então, o que nós temos que perceber? Que esses aspectos da alienação, todas essas metodologias e finalísticas, elas vêm com base num diagnóstico de uma doença que não existe, como eu já disse, ela não existe mais. Quer dizer, o capitalismo ele é falho, ele é falho. As crises que nós observamos, nós vemos que ele é falho. Agora, o comunismo deixou de ser a luz do fim do túnel. Mesmo os analistas marxistas percebem que, por um fato muito interessante, que o maior país comunista do mundo é a China, que na verdade é o maior país capitalista. Claro. Então, como? Esses modelos eles não se adaptam mais. E, voltando à pergunta original, os nossos formadores de opinião, eles ainda seguem também a mesma metodologia do Marx do século XIX. Né? E o que é preciso? Eu gosto muito de um pensador que eles chamam de neomarxista, que é o Slavoj Žižek. Ele diz o seguinte: cuidado que a luz do fim do túnel pode ser um trem vindo no sentido contrário. E o que ele preconiza, não é hora de fazer, é hora de pensar. Eu acho muito interessante essa provocação. Ele fala assim, não é hora de fazer, nós temos que parar e pensar. E eu acho que isso vale tanto para aqueles que defendem o livre mercado, quanto para aqueles que defendem um Estado social. É hora de pensar, porque o mundo está numa efervescência muito grande e a economia ela está num momento de nebulosidade total. Porque o dinheiro deixou de ser um bem material, ele passou a ser um número no banco de dados. Então, o próprio capitalismo, o capital, ele deixou de ser algo palpável. Eu sinto isso no meu dia a dia, quando você vai valorar, né, dar valor a, por exemplo, uma nova tecnologia. Quanto vale em dinheiro uma nova tecnologia? Foi aí que eu comecei a estudar essas questões. Sim. Porque quanto vale um novo parafuso? Quanto vale um novo método do tratamento de câncer?
Né? Essa é uma boa pergunta, que era respondida tranquilamente no capitalismo industrial. Bom, eu sabia, eu tinha o custo, eu tinha o preço e conseguia ter o resultado. É. Hoje, essas perguntas ficam no ar. Então, vivemos em momentos interessantes. Mas me diga uma coisa, Marx e Engels colaboraram então para a organização dos movimentos da classe operária? De certa forma, sim. Dentro daquele momento. Sim. Né? Só que o que aconteceu? Né? Foi percebido o perigo que isso representava para o status, né? Para a situação. E também as movimentações práticas na Comuna de Paris, principalmente 1848, foi um ano muito especial, né, na Europa. Uhum. O que se observou é que justamente o método, né, o remédio, ele precisava de alguns ajustes, porque se criou um estado de anarquia. Né? Uma coisa que não existia na época do Marx e do Engels, e que foi determinante para o fim do comunismo, é a questão psicológica. Será que o fim da propriedade privada, a ausência de uma remuneração, de um reconhecimento para o nosso íntimo, para a nossa personalidade, isso repercute de forma positiva ou negativa? Nós vimos que na história que não, que quando você... Claro. Então, essa era uma variável que não existia naquela época. Talvez se Freud tivesse nascido, fosse contemporâneo a eles, talvez a coisa fosse diferente. Talvez certas aberrações que nós observamos não teriam acontecido. Porque ocorreram aberrações, né? Claro. Sem sombra de dúvida. Desrespeitos a bens nossos, a valores que o ser humano tem por natureza. A família, por exemplo, é um valor que o ser humano tem. A célula máter da sociedade. Né? Você, de uma hora para não, vamos acabar porque isso é manipulação. Não, isso é um discurso, não é fato. É um discurso, exatamente. Bem, eu queria então agora colocar para você e o telespectador também está ansioso para que eu faça essa pergunta, porque Margaret Thatcher foi uma das grandes estadistas, não é? E ela dizia que o socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros. Você concorda com essa máxima? Mas qual que é o socialismo que ela estava se referindo? Era o socialismo da Iugoslávia ou o socialismo sueco? Eu quero que você explique isso. Porque existem também outra palavra, se tem uma palavra mal entendida, é o comunismo. A segunda palavra mais mal entendida é o socialismo. De que socialismo nós estamos falando? Eu conheço vários significados para esse verbete. Obviamente, ela defendia o neoliberalismo e o Estado mínimo. Né? Sim. Eu diria o seguinte, né? O próprio inglês, que sempre foi muito educado, muito ponderado, muito polido, para ele ter vaiado o sepultamento da Margaret Thatcher. Uma parte, né? Uma facção. Mas o inglês, por chegar nesse ponto, significa que ela é uma figura controversa. Isso é uma figura de linguagem, porque o Estado, você tem que se perguntar, qual a função do Estado? É mínimo ou é máximo? Eu diria que ele tem que ser otimizado. Em certas situações ele tem que ser máximo. Por exemplo, polícia. Né? A polícia. O Estado, personificando no Estado, a polícia como representante do Estado na sociedade, vamos pôr polícia mínima. Né? Agora, por exemplo, eu interferi na sua vida pessoal. Como o Estado interfere na sua vida pessoal? Através dos impostos, dos tributos, que tira seu poder de compra. E aí você vê ele tirando o seu poder de compra e você não tendo retorno dos serviços públicos. O mais preocupante é o retorno dos serviços públicos. O não retorno. É um não retorno. O retorno, eu digo o retorno como acontece em outros países, e o não retorno aqui no Brasil. Sim, exatamente. É um problema que desde que eu existo, eu escuto. É aquilo que você se referiu anteriormente sobre a corrupção. Sim. Não é? E desde que eu existo, eu escuto isso. O Estado não dá de volta aquilo que ele arrecada. Eu tenho essa impressão, até dentro das minhas análises, que
que se deve procurar é o estado ótimo. Ou seja, onde ele deve ser mínimo, ele é mínimo, onde ele deve ser presente, ele deve estar presente. E que muitas vezes não, isso daí nós temos que parar para pensar e ver assim, quando que ele deve ser mínimo? Quando ele deve ser máximo? É aí que entra a questão ideológica. Muito bem. Rodolfo Politano, você é meu amigo, gosto muito de você, aprecio a sua composição intelectual, madura e experiente, é invejável, e eu tenho consciência de que você é um grande expert nesses assuntos. E o telespectador está gostando bastante da nossa conversa, tenho certeza. Mas, lamentavelmente, eu estou caminhando para o encerramento do programa. Eu gostaria que você apresentasse, então, as suas considerações finais. Bom, as minhas considerações finais vão começar a partir do gentil elogio a mim endereçado. Eu diria que a máxima socrática, sei que nada sei, nestas áreas ela é mais do que nunca presente, porque realmente nós vemos a casca do que realmente acontece. Na área de científica, você classifica os movimentos sociais, os comportamentos sociais como sistemas extremamente complexos. E qualquer sistema complexo, nós sabemos que o número de variáveis é enorme. Sim. Sendo o número de variáveis enorme, qualquer alteração ela pode provocar adiante um efeito absurdamente imprevisível. Sim. Portanto, dizer que sabemos ou não sabemos algo sobre um sistema complexo, como a política, como a geopolítica, como a história, é muito complicado. Então, o que eu gosto é provocar a reflexão, para que nós possamos atingir uma coisa que falta no mundo hoje em dia, que é a verdade. Muito bem. E eu agradeço bastante a sua atenção intervindo aqui no programa para nós conversarmos um pouco sobre a matéria. Mas eu peço que você, por gentileza, encontre aí na sua pauta, que eu sei que é grande, um momento para que a gente você possa retornar e nós continuarmos essa conversa. Tá bom? Eu agradeço bastante a sua presença, tá bom, doutor Politano? Ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu te